E aí, pessoal, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Vamos lá para falar desse Leverkusen contra Milan, Leverkusen 1, Milan 0. Foi um jogo muito bom das duas equipes, para ser sincero. Mais do Milan na segunda etapa e o Leverkusen na primeira, mas um bom jogo para se assistir. Quem resolveu assistir esse jogo não perdeu o entretenimento, por mais que, por exemplo, o Borussia Dortmund tenha ganhado de 7-1 para cima do Celtic, que exagero, atropelo. Não foi um jogo ruim, mesmo que tenha tido, mesmo que seja o jogo com menos gol nessa terça de rodada. Mas enfim, passando pro jogo, foi um Leverkusen que tentou ser o protagonista do jogo, tentou ter a bola desde o primeiro minuto de jogo. Isso já estava claro que o Leverkusen ia tentar fazer. Um time que joga muito bem com a bola e ataca muito bem as extremidades. Isso é um ponto que eu já queria começar falando do Milan, que o Milan tomou muito sufoco com bola nas costas, bola lançada em vertical, em diagonal para pro outro ponta, ala, na verdade, né? O Grimaldo e o Frimpong. O Leverkusen tava criando a jogada toda em um setor, tava trocando passes, por exemplo, no setor direito para abrir espaço no setor esquerdo e ter o corredor todo livre pro Grimaldo. E o Milan não se atentou a isso no primeiro tempo, pelo menos, nem no segundo direito, mas no segundo o Leverkusen caiu um pouco de rendimento, mas depois a gente chega lá. O Leverkusen se aproveitou bastante disso, que o Milan não conseguiu resolver na primeira etapa, porque tava juntando todos os jogadores do Milan para marcar o meio, para fechar o meio, porque o meio tem um tal de Florian Wirtz, que é um capeta jogando. O menino é muito bom, não pode deixar o meio livre para ele. Então o que o Milan, acredito que quis fazer, foi fechar o meio para jogadores como Wirtz, Xhaka, até mesmo o Alex Garcia. Imagino que tenha fechado bastante o meio por causa disso. Mas fechando o meio acaba que deixa um espaço em algum lugar. E no caso foi na ponta do outro lado, uma hora com Grimaldo, outra hora com Frimpong, mas sempre algum dos dois, ou até mesmo Boniface, que estava caindo bastante pela esquerda. Muitas vezes também estava recebendo essa bola nas costas da zaga. O Emerson não conseguiu parar do lado esquerdo nenhuma vez no primeiro tempo, nenhuma. Ele perdeu todos os duelos no primeiro tempo. Isso eu acho que não estava nos planos do Fonseca, obviamente, que o Emerson perdesse literalmente todos os duelos contra o Wirtz, que caiu pela esquerda em algum momento, o Boniface, que caiu algumas vezes, contra o Grimaldo, que joga pelo lado esquerdo. O não tava, acredito que não estava nos planos do Fonseca, nem do Emerson, que perdesse todos os duelos, mas enfim, é um caso à parte. Sempre soubemos que o Emerson não é um grande defensor, defendendo ele não é tão bem, mas enfim. O Leverkusen estava usando a estratégia de atrair o Milan todo para um lado, para gerar espaço em um outro lado, e com isso ter um jogador sempre sozinho, ou na situação de mano a mano, porque aí dá vantagem, porque o Grimaldo é por mais que uma das melhores qualidades dele seja o passe, ele também é muito habilidoso, e o Frimpong então nem se fala, ele é muito bom driblando. Então o Leverkusen, principalmente no primeiro tempo, abusou bastante disso, dessas inversões em diagonal pros seus alas, para poderem correr com espaço. O Milan até que começou defendendo bem essa estratégia no primeiro tempo, porque por mais que deixava todo o espaço pro ala, tava conseguindo se recompor rápido, tava conseguindo fazer a volta rápido, tava conseguindo balançar rápido de um lado pro outro. Mas, bom, não durou muito tempo, porque logo na casa dos 20 minutos, o Leverkusen, que já estava levando perigo pro Manhã, já tinha obrigado o Manhã a fazer algumas boas defesas, conseguiu fazer um gol, mas que estava impedido. Um lançamento pro Frimpong, que o Frimpong acaba que estava impedido. O último defensor era o Gabia, o Frimpong estava à frente do Gabia. Com isso, o Milan só não saiu perdendo no primeiro tempo por causa disso, porque era para ser 1-0 o primeiro tempo.
o mesmo placar que foi o segundo tempo. E aí sim, o Milan começou a melhorar no segundo tempo, já no final da primeira etapa. Já estava começando a melhorar, faltando uns 10 minutos para acabar o primeiro tempo. O Milan começou a jogar bem, começou a conseguir chegar mais, mesmo que sem finalizar tanto ainda no primeiro tempo. Conseguiu pelo menos assustar o Leverkusen, para pelo menos eles pensar, opa, acho melhor a gente tomar cuidado. Mas aí veio o segundo tempo, o Milan entrou dormindo no segundo tempo, não conseguiu acompanhar esse balanço que eu falei que eles estavam fazendo bem no primeiro tempo. Então, em uma bola invertida, acaba que sai o gol do Leverkusen, em um cruzamento. E depois do gol, o Milan demorou uns 5 minutos, de 5 a 10 minutos mais ou menos, para assimilar o golpe e mandar no jogo. Porque depois que toma o gol, depois que assimila que tomou o baque, depois passou, conseguiu controlar o jogo, jogou melhor do que o Leverkusen nos últimos 35 minutos, mais acréscimo. Foi o Milan que chutou 16 vezes no segundo tempo, 16. O Leverkusen só chutou 6 vezes, e uma delas foi o gol, obviamente. Mas foi o Milan que conseguiu chegar mais vezes ao ataque, mesmo que o Leverkusen gostasse mais de ter a bola e controlasse mais a posse de bola, ficava tocando mais para lá e para cá, principalmente também porque já estava com um placar ao seu favor. O Milan conseguiu chegar em contra-ataques, em jogadas de velocidade, em lançamentos. Isso talvez para o torcedor do Milan tenha ficado uma sensação de se poderia fazer isso depois que tomou o gol, por que não fez antes? Não é? Se pode jogar bem, por que fica se preservando no 0x0 e no 1x0 só porque já tá perdendo resolve atacar, resolve jogar da maneira que acredita? Enfim, talvez pro torcedor do Milan fique esse sentimento de poderia ter jogado melhor primeiro tempo. Mas bom, após o Milan teve... Não após, desculpa. O Milan nesse jogo teve uma mudança na formação do jogo contra o Lecce, que eu fiz vídeo no final de semana, sexta na verdade, do jogo contra o Lecce para esse jogo, que foi que o... Desculpa. Foi que o Loftus-Cheek entrou na vaga do Álvaro Morata. Porque o Milan contra o Lecce, também contra a Internazionale foi assim. O Milan estava jogando com 4 atacantes, ou seja, estava jogando num 4-2-4, basicamente. Basicamente, Rafa Leão e o Pulisic eram 2 alas. Alas, assim, porque não voltavam para marcar tanto no jogo da Internazionale. Até que o Pulisic se entregou mais à marcação, mas você não vai esperar a marcação do Rafael Leão, não é? Pô, não vai. Bom, e com o Abraham e o Morata centralizados. Essa foi a única formação, a única modificação que o Paulo Fonseca fez, tirando o Morata e transformando num 4-3-3 com o Loftus-Cheek, Fofana e o Reinders. O Reinders, que jogou muito bem, é um destaque pra mim, individual, mesmo que o Milan tenha perdido, é um destaque o jeito como ele tá jogando, não o que ele jogou nesse jogo especificamente, porque ele é um jogador que tá chegando mais à frente, tá se mostrando mais habilidoso, mesmo que não seja um velocista que nem um Leão, um velocista super habilidoso que nem um Leão, ele tá se mostrando ser bastante útil com passes, com quebras de linha, com drible, usando drible. Ele é um jogador bem inteligente. Eu tô gostando bastante dele nessa posição, dando passos mais à frente, porque diferente do que o Fonseca tá fazendo agora, o Pioli usava ele mais recuado como um primeiro volante que que buscava a bola no zagueiro e saía para distribuir o jogo. Com o Fonseca não, com o Fonseca quem faz isso é o Fofana, e o Reinders joga mais à frente. Mas tirando esse destaque individual, eu acho que não tem muitos destaques individuais no Milan, tirando o Maignan, que pegou muito o Maignan. E no segundo tempo também o Hardek, goleiro do Leverkusen, também pegou muito, até porque foram 16 chutes do Leverkusen. Do Leverkusen não, desculpa. Do Milan. E com isso, 1 minuto. Tive que parar rapidinho aqui porque... Bom, tive.
voltando, eu parei nos goleiros. Acredito eu que tenha parado nos goleiros, falando que eles jogaram muito bem, pegaram muito, principalmente amanhã, porque o Leverkusen um todo foi mais perigoso. E com isso eu também destaco a defesa do Bayern, do Leverkusen, que defendeu muito bem. É um time que é muito sólido defensivamente, porque tem uma linha de 5 jogadores. Tem os 3 zagueiros que, quando estão atacando, o zagueiro pela esquerda, que se não me engano é Capie, vira basicamente um volante pelo lado esquerdo, e fica o Tapsoba e o Tá junto, fazendo uma dupla de zaga. Isso é bem interessante no Leverkusen, porque atacando fica basicamente apenas 2 defendendo, em teoria, porque fica o Tapsoba e o Tá como dupla, e quando tá defendendo, então desce o Capie, também desce, o que em teoria seria os 2 pontas, o Grimaldo e o Frimpong, eles viram laterais. E o Xhaka também baixa bastante, então é muito difícil de você conseguir furar o bloqueio do Leverkusen, porque é muito jogador na linha defensiva e acaba que você perde muito espaço. Então, por mais que seja uma linha muito sólida, o Milan ainda conseguiu defender, mas é uma linha muito interessante, porque, já falei, 5, né? Bom, eu perdi totalmente o rumo do vídeo, enfim. Vamos tentar de novo. Voltar. Após as defesas. Na verdade, após as defesas eu não tinha muito mais o que falar, não. Me interromperam no final, pra ser sincero. Eu tinha que falar das defesas e... tinha alguma coisa pra me falar do Milan? O Abraham. O Abraham sentiu uma dor do ombro, pode ser um desfalque importante pro torcedor do Milan. Ele sentiu uma dor no ombro logo no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo. No primeiro tempo, na verdade. Ficou um pouquinho no segundo tempo, mas logo foi substituído pelo Morata. É algo a se olhar, porque, como vocês sabem, eu gosto do Milan, e o Abraham tá fazendo um início de temporada, pode-se dizer que bom. Eu considero como um bom início de temporada para alguém que, pra ser sincero, eu não botava muitas fichas nele, não acreditava muito. E também porque, pelo que foi o começo de temporada do Milan, que não foi um começo muito animador, eu não esperava muita coisa. Então, uma possível lesão do Abraham no ombro é algo a ser visto. Não vi notícias ainda enquanto estou gravando o vídeo, talvez o Milan tenha soltado alguma coisa, ou talvez vá soltar, que não seja nada. Bom, o que eu tinha pra falar do jogo, acredito que acaba aqui, porque eu não tô lembrando mais de nada, que eu acho importante de frisar. Bom, caso eu lembre depois, o que já aconteceu em bastante dos vídeos, a vida que segue. Fazer o quê, né? Bom, enfim, eu tô indo. Boa noite pra você, bom dia se você estiver vendo isso de manhã, boa tarde, bom, não sei quando você está vendo, mas fique bem. Até a próxima. Tchau.